Aí, tenho certeza que você vai adorar, amar esse vídeo, porque se você entender isso, olha, você vence qualquer tipo de medo. Eu posso te dar certeza. Meu nome é Ricardo Reis, sou especialista em programação neurolinguística, hipnólogo clínico. Se você precisar do meu atendimento ou quiser saber mais sobre a minha mentoria, clica aqui embaixo na descrição do vídeo e fala comigo, tá bom? Vamos lá, direto ao ponto aqui. Entenda isso e vença qualquer medo. Esse é o nosso tema. Qual que é o medo que você sente? Do que é que você tem medo? Existe aquele medo que é normal, que a gente chama de cuidado, cautela. Agora existe aquele medo que é limitador, que limita a sua vida. Aliás, algumas pessoas dizem assim, Ricardo, eu quero acabar completamente com os meus medos. Aí eu falo, é impossível, não dá e nem é bom fazer isso. Porque são os medos, os receios e cuidados, medos, que nos mantêm vivos. É graças a esse tipo de receio, cuidado, cautela, que a nossa espécie não entrou em extinção, não acabou. Imagine, antigamente, aí o homem pré-histórico, sem cautela, sem cuidado para sair na floresta, e aí os bichos comem ele, ou andar num penhasco sem cuidado, cai e morre. Então o medo, ele é seu amigo, você precisa entender. Mude o nome do medo para cautela, para cuidado. Agora falando daquele medo limitador. Esse é o ponto aqui. Aquele medo que te trava. Se você entender o que eu vou falar agora, você vence qualquer tipo de medo limitador, qualquer bloqueio que você tenha. É importante você entender o seguinte. Às vezes as pessoas falam que têm medo de algo, na verdade, elas não entendem o que acontece com elas, como que a cabeça delas funciona. E por isso elas não conseguem resolver. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que fala que tem medo de dirigir. Isso é muito comum, tá? Medo de dirigir. Medo de viajar de avião. Medo de fazer uma transição de carreira. Na verdade, essa pessoa está mentindo. Ela não tem medo de dirigir, nem de fazer uma transição de carreira, nem de viajar de avião. Pegando o exemplo aqui de medo de dirigir, quando eu pergunto para a pessoa, peraí, você tem medo do que exatamente? De dirigir. Não, não, não. Vamos melhorar isso. O que é que você pensa que faz você nem entrar no carro? Você não tem medo de dirigir, você tem medo de outra coisa? Aí a pessoa para e pensa assim, ai, agora que você falou, Ricardo, eu estou imaginando assim, atropelar alguém na rua. Aí eu ajudo essa pessoa. Eu digo assim, então você tem medo de atropelar alguém na rua, não é de medo de dirigir. É verdade, é isso aí. Parece uma bobagem, gente, mas não é uma bobagem. Quando você percebe que você tem medo quando você percebe que você tem medo de atropelar alguém na rua, você também percebe que você imagina essa cena, você atropelando alguém na rua, infelizmente. E quando você imagina essa cena, imediatamente você nem pega o carro. Se você entender que tudo que você imagina gera uma sensação real no seu corpo, é imediata, e te trava, isso é uma trava oculta. A pessoa fala, tenho medo de dirigir. Vou descobrir qual que é a trava oculta dessa pessoa. O que passa na sua cabeça quando você fala que tem medo de dirigir? Ai, eu penso eu atropelando uma pessoa. Então, a imaginação dela em atropelar uma pessoa que ela nem notava é uma trava oculta e faz com que ela se sinta bloqueada, travada e não dirija. E agora, Ricardo, o que a gente faz com isso? Você precisa enfraquecer cada vez mais aquela imagem que está fixada na sua mente, atropelando uma pessoa. Entenda, o que te impede de dirigir ou de fazer algo não é aqui fora no mundo, no território. O que te impede de dirigir, de viajar, de fazer uma transição de carreira, é o que acontece dentro
da sua cabeça. Uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira, ela fala, tenho medo de fazer uma transição de carreira. Aí eu pergunto, o que é que você pensa ou como você acha que vai ser quando você for para outro trabalho? Essa pessoa imagina com certeza ela tem uma imagem, tem um pensamento negativo. Ela imagina, tem todo o cenário. Ela não conseguindo dar conta, ela assim na mesa chateada, tentando e não tendo resultados positivos. Ela tem essa cena na cabeça, embora ela não perceba. Então ela não tem medo de fazer uma transição de carreira, ela tem medo de se sentir incapaz, ela tem medo de não dar conta. Só que ela não percebe isso, ela fala medo de transição de carreira. A trava oculta dessa pessoa é essa imagem na cabeça dela, ela não dando certo. Porque se eu pegar essa pessoa de transição de carreira e falar assim, imagine acontecendo tudo de acordo, as pessoas te elogiando, você fazendo um trabalho e sabendo fazer o trabalho, e as pessoas até tirando dúvidas com você e você se sentindo importante. Se você conseguir imaginar essa cena, você vai ver como você vai fazer uma transição de carreira. Aí está a sua trava oculta. O que te travava, bloqueava, era a sua própria imaginação. Mais uma vez, quando você imagina algo, você mesmo, ao imaginar algo, está gerando sensações no seu corpo. E aí, você, se sentindo mal, você não segue em frente. E nem sabe por quê, porque era uma trava oculta. Agora você está aprendendo. A mesma coisa aquela pessoa que falava, ai, eu tenho medo de dirigir. Não é de dirigir, é medo de atropelar alguém. Algumas pessoas têm medo do caminhão buzinar para elas. Algumas pessoas têm medo de estacionar o carro. Algumas pessoas têm medo de julgamento, de crítica, mas nunca é de dirigir. Você está entendendo? Então é importante você entender isso. Que o medo que te limita não é o medo que você pensa que te limita. É um outro medo. E quando você descobre essa trava oculta, que agora não é mais oculta, agora você está percebendo, aí fica muito mais fácil. Principalmente com a ajuda profissional, você criar um cenário, imaginar esse cenário, o seu corpo entender que esse cenário é verdade e você começa a se sentir bem. Aí aumentam as suas chances de começar a praticar a direção. Aí aumentam as suas chances e muito de você fazer uma transição de carreira ou de você fazer uma viagem de avião. As pessoas que têm medo de viajar de avião, elas não têm medo de viajar de avião. Elas têm medo do que passa na cabeça delas. Elas imaginam o avião pegando fogo, imagina ela sem ar, ela imagina o avião caindo, imagina um monte de coisa, mas não imaginam chegando no local com alegria, curtindo as férias, o passeio. Elas não conseguem imaginar elas dentro do avião, tirando o sapato, descalças, mexendo lá os pés, tomando um vinho, um refrigerante, um suco, qualquer coisa que você preferir, dentro do avião. Assistindo um filminho ou olhando pela janela encantado. Como as nuvens são lindas. Não, a pessoa não imagina isso, ela imagina só coisa ruim. Claro que ela vai só sentir coisa ruim. Tudo que a gente imagina é verdade para a nossa mente e para o nosso corpo. Então, quando você entende que existe o mundo aqui fora, chamado de território, existe o mundo aqui dentro da sua cabeça, chamado de mapa. E quando você entende que o seu mapa, ele manda na sua vida. E se você tem medos que te limitam, você precisa só aprender como mudar as imagens dentro da sua cabeça. Os seus sentimentos, as suas sensações vão mudar e a sua vida vai mudar, os resultados vão mudar. Se você entender isso e colocar em prática, a sua vida muda totalmente. Porque tudo aquilo que você tem medo de colocar em prática, medo de agir, você vai começar a fazer. E os resultados vão ser outros. Porque imagine 10 coisas que você não faria, agora você vai fazer 10 coisas. E que não dê certo as 10 coisas, dê certo 5 coisas das 10 que você fez. Puxa, 5 coisas vão dar certo. Quando na verdade antes nada dava certo. É uma escolha você aprender mais sobre você, tá bom? Para você ter um desenvolvimento pessoal e a sua vida mudar para melhor.
Fica aqui o meu convite, tá bom? Eu tenho 2 mentorias. Eu tenho a minha mentoria A Arte de Viver Bem, que você tem o meu acompanhamento, tem acesso a todo o meu conteúdo. Para você se libertar de medos limitadores, procrastinação, insegurança, aumentar a autoestima, tudo relacionado ao desenvolvimento humano e inteligência emocional. O link está aqui embaixo na descrição. É o melhor e maior programa de inteligência emocional que existe, A Arte de Viver Bem. Vale a pena você participar. Se quiser participar, link aqui embaixo na descrição, me chama que eu te explico como que funciona. E para você que quer ser terapeuta ou é terapeuta, ter uma renda melhor, ajudar as pessoas, trabalhar da sua casa, nada de trânsito, nada de estresse, ter tempo livre de qualidade, você também pode participar da minha comunidade, Reis da PNL, onde você aprende técnicas de programação neurolinguística, aprende hipnose comigo, aprende como divulgar o trabalho e ter uma renda, é um acompanhamento de mão dada comigo. Agora, se você quer um atendimento comigo ou com um dos terapeutas que trabalham comigo, formados por mim, ótimos terapeutas, também aqui embaixo na descrição tem um link, chama, tá bom? A gente conversa, eu te explico como que funciona. Tá legal? Um grande abraço, até a próxima, fique muito bem.